Paz Deus, tudo bem, pessoal? Vamos gravar mais um vídeo agora da minha quinta gestação, tá? Vou contar um pouquinho pra vocês a história da minha filha Alice. Aqui hoje ela tem 9 aninhos, tá bom? Ó, se inscreva no canal, compartilha, curte, né? Pra poder a gente crescer no nosso canal aí e conversar bastante, né? Muitas histórias legais ainda vai vir por aí, muitas histórias de vida, pra poder às vezes vocês se identificarem aí do outro lado e a gente começar a conversar outros temas também, tá bom? Então, pessoal, a Alice, eu tive a minha filha Emanuele, né, que foi a última do último vídeo, tudo bem. E aí eu pedi pro meu esposo operar. Falei pra ele assim, ó, então agora você vai operar, a gente já tem 4 crianças, né, opera, porque tá bom, já tenho 2 meninas, 2 meninos, tá ótimo. E tudo bem. E um dia a gente foi na igreja, né? E eu tava junto com a minha cunhada, com a Maria. E Deus mandou uma palavra na igreja. E falava assim: tem alguém aqui que mesmo operado eu vou dar mais um filho. Minha cunhada me cutucou. E eu falei pra ela: não é pra mim, eu já tenho 4 filhos. Essa palavra é pra alguém que não tem filho. Eu já tenho 4, né? E esqueci aquela palavra. Os anos se passou. A Emanuele já ia fazer quase 5 anos. Eu comecei a passar muito mal, mas normal, não achava que fosse outra gravidez, até porque meu marido operou, né? Então eu falei, não tem como passar 5 anos uma pessoa operada e você engravidar, né? Então eu tava tranquila, achando que era problema de estômago, porque eu tinha muito problema de saúde, achando que era problema de estômago, tava tranquila. Passou o tempo, a minha filha Emanuele, né, que é a quarta, pegou e falava assim, mamãe, tem uma menina na sua barriga. Aí eu falava assim, não, filha, não tem ninguém na barriga da mamãe, não. A mãe não tá grávida, não. E ela falava, tá. Eu andava com ela, gente, no meio da rua. Ela pegava, apontava pras coisas de bebê e falava assim, mamãe, você vai comprar isso pra sua menina. Eu falava, não vou, filha. Ela vai. E aí ela, sabe, ela começou com essa história, minha filha, falando que eu tava grávida de uma menina e que eu ia comprar. Eu lembro como foi um dia, ela chegou na minha sobrinha, que minha sobrinha acho que tava grávida, com umas coisas de bebê, e ela pegou e falou assim, minha mãe também vai comprar isso. E ela começou com essa história, e o pessoal perguntando se estava grávida, eu falei, não, gente, não tô não, o Guiné é operado, né, não tem nem como eu estar grávida, meu esposo é operado, né, a gente chama de Guiné, que é Aguinaldo. E o tempo foi se passando, e eu nem dei atenção, sabe, pra barriga, pra nada, pra sintomas nem nada, porque meu marido era operado mesmo, 5 anos já, então nem dei atenção. E o tempo passou, gente, quando eu menos espero. Me deu um estralo assim, eu lembro como hoje. Eu falei assim, Deus, me dá um sonho. Se eu tiver grávida, me mostra. E eu tive um sonho, com 5 carrinhos de bebê. E eu tinha 4 filhos, quando eu acordei já desesperada. Eu falei pro meu marido, tô grávida. Ele falou, que você tá doida? Eu falei, tô grávida. Ele falou, não tem como você tá grávida, né? Porque eu sou operada. Eu falei, sei, mas eu tô gestante, porque eu sonhei com 5 carrinhos de bebê. A gente só tem 4 filhos. Mas ele nem ligou, né? Porque era loucura, né? Eu já vi pessoas engravidar com 1 ano de cirurgia, mas 5 anos de cirurgia eu nunca vi. E aí, de repente, eu peguei e falei, não, eu vou fazer o teste. Eu lembro como se fosse hoje. Comprei e fiz o teste. Na hora que deu positivo, eu saí gritando dentro de casa. Eu não acreditava. Porque eu já tinha pedido pra ele operar, porque eu já não queria mais filho, né? Já tinha 4. Já era difícil a situação. Eu ainda muito nova, criança tudo pequena dentro de casa, muito trabalho. Quem tem filho um atrás do outro sabe. E eu peguei e falei assim, não, eu não quero mais filho, eu não quero, eu não aceitava, eu não entendia, sabe? Não, a minha mente não cogitava de eu poder ter outro bebê, ainda mais com ele operado. E eu fui entrando em desespero, eu falei, não, a gente vai no médico que te operou, nós temos que ver isso que tá acontecendo, né? E aí a gente foi no médico que operou ele, falamos a história tudo, o médico pediu um exame, né, pra ele. Ele fez o exame, gente, quando a gente entrou dentro da sala do médico, o médico foi abrir o exame, o médico olhava pra mim, olhava pra ele, olhava pra mim, olhava pra ele, não respondia nada. E eu falei, doutor, fala alguma coisa. Ele falou assim, ó, falou pro meu marido, você não engravida ninguém. Gente, pensa a minha situação. Gestante, marido já 5 anos operado, e o médico virar e falar que ele não engravidaria ninguém. E eu sabia
que se eu tava grávida, eu sabia que era dele, né? Eu sabia do meu caráter, eu sei do meu caráter. Então eu sei que jamais eu ia fazer uma coisa dessa, né? Então eu entrei em desespero. Eu falei, como, doutor? Né? E eu saí de dentro daquela sala muito magoada, muito triste, porque eu já estava passando por essa situação. E ainda o médico falar que ele não engravidaria ninguém. Mas o médico da terra falou, né? Porque Deus, quando ele fala algo e quando ele faz uma promessa, não adianta, ele cumpre. E a promessa de Deus foi que mesmo que meu esposo operasse, eu ia ter mais um filho. E ali foi, começou minha gestação. Gente, eu tava de mudança para Minas Gerais. Pensa, 4 crianças pequenas, um na barriga, o esposo desempregado e de mudança para outra cidade. A barriga foi crescendo e eu lembro como hoje. Teve uma amiga minha que mora lá em São Paulo e ela estava grávida e eu não sabia que estava grávida ainda, né? E ela estava grávida e ela tinha 12 anos que ela operou. E aí eu lembro que eu conversando com ela, eu falei assim, é a vontade de Deus, né? Deus quer mandar, ele manda mesmo, tal. E eu aconselhando ela, sabe? Achando que tava confortando ela. Não passou nem 3 semanas, aconteceu comigo. E aí você pensa, eu não queria nem saber se era a vontade de Deus ou se não era. Eu não aceitava, eu não conseguia entender, sabe? A minha mente não conseguia cogitar que eu tava grávida, eu não conseguia. Foi muito surreal o que eu passei. E aí, a gente com essa viagem marcada pra vir embora, tudo. Meu esposo, né? Eu conversei com ele, falei pra ele, falei, ó, não tem como, entendeu? Eu sei que eu sou fiel pra você, né? Se acreditando ou não, o filho é teu, né? O mesmo médico falando que não tem como, que tá tudo morto aí. É, Deus quis assim, né? E tá. Mas, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Não pela gravidez, mas eu não sei, acho que pela situação, é uma coisa muito estranha, sabe? E é onde eu falei, acho que no primeiro ou foi no segundo vídeo, que hoje eu não ligo mais porque as pessoas pensam. Porque eu ligava muito. Então a primeira coisa que eu pensei foi assim, o que vão falar de mim? Gente, eu não tinha que me preocupar, eu sabia da minha índole, do meu caráter, eu não tinha que dar satisfação da minha vida. Mas eu pensei, o que vão falar de mim, né? A gravidez foi indo, tudo, e realmente, eu levei muita calúnia. Pessoas que falou que o filho não era do meu marido, pessoas que falavam que eu não deveria, como se eu tivesse tido uma criança que não era do meu esposo, sabe? Falando que eu tinha traído ele, né? E muitas outras coisas que não vem nem ao caso falar, sabe? Fui muito caluniada por família, por pessoas, por olhares, sabe? Eu me sentia muito mal. A vontade que eu tinha, eu falava assim pro meu marido, quando esse neném nascer, eu vou fazer um DNA e esfregar na cara dessas pessoas. Porque eu me sentia muito mal com os olhares, com os cochichos, sabe? As pessoas são cruéis, as pessoas não crêem no poder de Deus, elas só crêem naquilo que eles acham que tá certo. Tipo, se o médico falou, tá falado. Não, e é o que Deus falou, tá falado. E eu sofri muito, sabe? Tava de mudança, com minha gravidez a caminho. Já tava de 5 meses quando eu vim pra embora. E muita calúnia, muita coisa. Só que eu aprendi o quê? Não devolver com mal. Eu orei e entreguei na mão de Deus. Todas as pessoas que fizeram isso, eu entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu não vou fazer DNA nenhum. Porque eu não preciso provar nada pra ninguém. Deus sabe que eu sou fiel ao meu esposo sabendo, isso é importante. A minha família. E aí eu, sofrendo mesmo assim, mas eu parei de ligar porque os outros pensavam. E assim foi indo. Aí vim embora, né, pra Minas, tudo. Chegou aqui, a minha prima falou assim, você não vai fazer enxoval da neném, tudo? Eu não conseguia, gente, eu não conseguia, sabe? Na minha cabeça, eu não tava gestante. Foi muito estranha essa gestação assim que eu passei. Porque na minha cabeça eu não conseguia entender. Meu corpo parecia que não aceitava a gravidez, porque o meu cérebro sabia que meu marido era operado. E aí vinha o que o médico falou. Então foi muitos sentimentos confusos na minha mente. Mas aí as minhas primas pegaram, arrumaram o enxoval da neném, prepararam tudo bonitinho, né? A minha bebê nasceu, graças a Deus, perfeita e com saúde. Quando ela nasceu, eu nunca vi, eu tenho 5 filhos, você vai ver a foto dela que a gente vai postar. Ela é o xerox do meu marido, sabe? Sabe aquele negócio que você fala assim, ela tinha que vir? Ela veio pra completar a nossa família, ela veio pra... É o chaveirinho, sabe? É a cereja do bolo. Porque eu falo, ela não existe. Essa minha filha, graças a Deus, hoje ela vai fazer 10 anos, tem 9 anos, vai fazer 10 anos no começo do ano.
É uma menina amável, sabe? Doce, muito esperto. Tem uma personalidade forte também. É esperta demais. Os irmãos mais velhos, né? Fica sempre tirando a paz dela, que eu tenho que ficar aqui brigando, porque acho que é ciúmes, que ela é a caçula. E os mais velhos ficam brigando com ela. Mas hoje, graças a Deus, ela tá aqui, tá bem. Hoje eu não consigo me ver sem ela, sabe? Eu falo que Deus faz tudo perfeito. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ela chega, ela me abraça, ela é carinhosa, sabe? É uma menina que tinha que vir. Deus tinha planos para a vida dela e eu creio que tudo que eu passei, né, não foi fácil passar. Foi uma gravidez estressante, muito difícil. Tive o parto dela cesárea. E hoje, graças a Deus, ela tá bem. Nasceu prematura também. Eu não tenho nenhum filho de 9 meses. Todos os meus filhos são prematuros. Não tenho nenhum filho que chegou até o final da gestação. Mas graças a Deus hoje a Alice está aí, trazendo alegria pra gente. Uma moça linda, né? E é isso, gente. A história da Alice é uma história que a gente tem que pensar por um outro lado. Às vezes a gente pensa assim, a ironia do destino aconteceu, foi erro do médico, por isso que aconteceu. Hoje eu vejo que não foi erro do médico. Eu brincava com o médico, falava que eu queria DNA, porque eu não conseguia entender como que uma cirurgia de 5 anos acontecesse isso. Mas hoje eu entendo que tudo é permissão de Deus. E Deus, ele permite as coisas na vida da gente, porque lá na frente a gente vai entender. Muitas das vezes a gente não entende, né? Todos os meus partos foi muito turbulento. Todos os meus partos eu tive muitos problemas. Não teve nenhum parto assim que eu falei assim, nossa, foi uma gravidez saudável do começo ao fim. Mas hoje eu olho para os meus filhos, por 5, né, que Deus me deu. E hoje eu sou grata a Deus. Eu falo, meu Deus, eu não tenho palavra para te agradecer. É os filhos que Deus me deu. Porque no momento, hoje quando eu olho para trás, eu penso assim, nos piores momentos da minha vida, nos momentos de depressão terríveis, no momento de picos de ansiedade, no momento que eu achava que eu não ia dar conta, ali no meio sempre tinha uma criança. Sempre tinha uma criança para me dar força para continuar. E depois de tudo que eu passei, que eu olho para trás, eu vejo que se hoje eu estou aqui, primeiramente Deus, eu devo aos meus filhos. Porque em muitos momentos da minha vida eu queria acabar com tudo. E eu olhava para cada um deles, eu pensava, eu não posso, né? Então meus filhos me deu força para mim continuar. Foi uma âncora que eu me apeguei, primeiramente a Deus, a minha fé, mas saber que eu tinha que cuidar deles, né? Não foi fácil. Aqui nos vídeos eu resumo muito para vocês, mas conforme a gente for conversando nos outros vídeos, vai sempre sair um pouquinho de cada um, né? Mas não foi fácil o que eu passei. E eu tenho certeza que não é fácil o que muita gente passa nesse mundo. Muitas histórias por aí. Às vezes a gente não. Às vezes a gente olha para as pessoas, né? Porque é assim. A pessoa pega, ela levanta. Muitas pessoas põem uma máscara e vai pra rua. E o outro que tá lá também faz a mesma coisa. Então eles às vezes nem sentem a dor do outro. Não conseguem entender o que tá acontecendo. Não sabe, né? Como ajudar o próximo. E mal sabe que às vezes tem alguém do teu lado ali sofrendo, passando por algum problema terrível, passando por algo que você pode ajudar. E é uma coisa que eu falo, gente, a gente se cura curando os outros. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, né? Então, vamos nos curar para a gente poder curar mais pessoas. O mundo já está tão difícil. Quando eu me vi grávida, já foi uma situação tão difícil. O meu esposo sendo operado, eu grávida, e ainda as pessoas me julgarem, sabe? As pessoas jogam pedra, as pessoas não se colocam no teu lugar. Elas não têm noção do mal que ela pode fazer. As palavras doem mais do que um tapa. As palavras machucam. E a palavra ela tem um poder tão grande, cortante na vida de alguém, que ela sai da boca, acabou, ela não volta mais. E aquilo ali faz um efeito muito grande na vida das pessoas, até as pessoas aprender a se blindar, aprender a não ouvir mais aquilo. Então que hoje, todos que estiver ouvindo esse vídeo, né, comece a prestar atenção nas palavras, no que você vai pronunciar e falar pro próximo. Até para você mesmo, a palavra tem poder. Às vezes você pega e fica falando coisas dentro da tua casa,
palavras de maldição, palavra que vai destruir o teu lar, tua família, seus filhos, seus amigos, você mesmo. Então, profere bênçãos, profere palavras boas na tua vida, prosperidade espiritual, material, que você já venceu, que você é um vencedor. Cuidado com as palavras que você fala, porque você não tem noção no mundo espiritual o poder que a palavra tem. Essas palavras tudo ela volta para você. E se você profere o bem, ela vai vir bem. Mas se você fala o mal, você pode esperar que essas palavras vai voltar para você em mal. E eu falo para você, gente, não tem coisa pior do que uma casa que não tem paz. Uma casa que um não respeita o outro. Um que fala do jeito que quer com o outro. Vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos cuidar de nós mesmos. Cuida dessa criança que está aí dentro de você gritando. Porque às vezes você desde criança tem algum problema, né? E não coloca para fora. Tem algum trauma e não coloca para fora. Muitos anos da minha vida eu quis engolir tudo, eu quis aguentar carregar tudo. Eu não queria colocar os traumas para fora, porque eu achava que eu aguentava carregar tudo. Até eu ficar uma crise depressiva terrível. Terrível, terrível, terrível. Que eu achava que eu não ia dar conta. Eu cheguei no postinho que tem de saúde aqui na minha cidade, eu bati em cima do balcão e falava, me ajudam, porque eu não dou conta. Eu cheguei a ter crises terríveis de ansiedade. Ontem mesmo tive uma crise terrível de ansiedade. Graças a Deus hoje eu consigo me acalmar, né? Peço muita força a Deus. Mas não é fácil, os nervos parece que vai atrofiando, de tanto que dá uma dor. Só quem passa sabe. Tem muita gente com trauma no mundo, tem muita gente sofrendo no mundo. Tem muita gente precisando de ajuda. Outra coisa, pessoal, por favor, se você está com algum sintoma, que eu já toquei aqui em algum assunto, que ainda vou tocar, que você está com alguns sintomas, procure uma ajuda médica. Não fique em casa. Converse com alguém da sua confiança, fala o que você está sentindo. Se a pessoa, às vezes, nem todo mundo vai agir igual, uns vão olhar para você, vão te ajudar, outros não vão nem ligar, porque tem gente que não passa, então acha que, que o coração é de ferro, que nunca vai passar, sabe? Eu tenho dó de pessoas que zombam de quem tem depressão, porque o mal não tá na pessoa que tá com depressão, tá naquele que tá zombando, porque ele acha que ele é um super-homem, uma super-mulher, e mal sabe que tá em carne, e pode uma hora cair, pode uma hora passar. Ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter ansiedade, ninguém escolhe ter pânico, ninguém escolhe isso, sabe? E quem passa sofre muito. Mas tem mais do que vocês imaginam, o mundo tá cheio de pessoas assim, passando por problemas psicológicos, passando por problemas dentro de casa, né? Então, pessoal, vamos olhar para o nosso amigo, vamos cuidar um dos outros, vamos cuidar de nós mesmos. Para a gente poder ajudar o próximo, a gente tem que cuidar da gente. Hoje eu sei disso. Antes eu não sabia, eu queria cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar de mim. Então eu aprendi, tô aprendendo a cuidar de mim, cada dia mais, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tive uma crise essa semana, né? Hoje tive uma crise. E eu vou contar pra vocês tudo, porque eu falei que aqui eu vou contar tudo, a minha vida toda pra vocês desse processo que eu passo. Mas aprendi a eu mesmo me dar aquele apoio, a acalmar a minha mente, a mim acalmar, porque antes eu tinha que correr pro hospital, tomar remédio. Então, assim, do nada vem, é uma coisa que você tá bem, do nada ataca. Ontem também eu tava bem, fui almoçar. Quando eu comecei a passar mal, meu coração começou a disparar, passei na farmácia, falei, moça, mede minha pressão. Minha pressão tava boa, meu batimento tava 124. É do nada, sabe? Quem tem problema de depressão, de ansiedade, algum problema psicológico, é do nada. Não precisa ter algum problema, assim, não precisa acontecer alguma coisa. E muitas das vezes as pessoas não entendem, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão correndo tanto atrás de bens materiais, de coisas que vão ficar aqui na terra, que estão esquecendo de cuidar do ser humano. Eu sei que a palavra de Deus fala que no final do tempo o amor de muitos ia esfriar. Mas para que a gente vai deixar isso? Se a gente pode fazer a diferença, cada um pode fazer a diferença. Cada um pode plantar ali uma sementinha do bem, do amor. Porque, gente, aqui nesse mundo tudo é passageiro. Nós não vai ficar aqui é tudo passageiro. Um dia a gente vai voltar para casa. Um dia Deus vem buscar o povo dele. E por que a gente viver aqui no mundo como se aqui fosse eterno? Viver aqui como se aqui
fosse pro resto da vida. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Deixa uma reflexão para vocês hoje. Qual que é o mundo que vocês querem? Qual que é o futuro que vocês querem pro filho de vocês, pro neto de vocês? Tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Um grande abraço, um beijo para todos vocês. Que Deus entre dentro do lar de cada um, dando força, sabedoria e entendimento para vocês cuidar da família de vocês, do próximo e principalmente de você. Cuida de você, tá bom? Beijo, até o próximo.